Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério da Audiotécnica e eu tô aqui hoje com o Marcelo Claret, que é o dono aqui da escola IAV, o Instituto de Áudio e Vídeo aqui em São Paulo. Uma das melhores, se não a melhor escola de áudio do Brasil, porque acho que todos os técnicos de som, a grande maioria deles pelo menos, saiu daqui do IAV. Claret, como que você começou essa ideia? Quando começou essa ideia e por quê? A ideia começou mais ou menos em 1990. Em 1992 é que eu comecei a dar forma de fato ao que seria o curso, a escola, o IAV, etc. E em 94 a gente abriu a primeira turma em julho de 1994. Né? E aí de lá para cá são 32 anos já, né? De som na caixa. Caramba, eu fiz aqui em 2013. Eu nem imaginava que tinha tantos anos. Eu lembrava na época que eu fazia aqui, mas não lembrava agora que era mais de 30 anos. Caramba. 32, exatamente. Esses dias, inclusive, no Instagram, mandou uma mensagem para nós um aluno da primeira turma. A gente tem já contato com alguns, né? Por exemplo, o Marinho, que era da CV Áudio, fez a primeira turma. Edgar, que trabalhou com a Flávia Calabres, da Radar Sonorização. Hoje ele é especialista em produto também. Ele também fez a primeira turma. Tem uma galerinha legal aí na estrada. É muita história, né? E aí uma outra pergunta que o pessoal faz bastante pra gente, hoje com a popularização do home studio, né? Todo mundo gravando em casa, produzindo em casa e ali fechado no quarto. As pessoas sempre veem os estúdios grandes com dois monitores de áudio, 2 caixas de som. E tem esse sonho, né? Fala, pô, eu vou comprar um par de monitor para deixar no meu quarto e tal. O Claret tem uma opinião sobre isso, é muito parecida com a minha também. E hoje com as tecnologias as coisas mudaram um pouco. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje, para a pessoa montar um home studio e ter um mínimo de qualidade ali, ela conseguir criar uma percepção auditiva mais elaborada, digamos, o que ela precisaria? De um par de monitor ou de uma outra coisa, um fone de ouvido, o quê? Bom, eu sou a favor de você ter as duas referências, a caixa e o fone. Acontece que para você investir num monitor de referência, a quantidade de dinheiro para você conseguir atingir um nível de excelência é muito maior do que você investir num fone. Um fone de referência acessível é muito mais fácil de você atingir do que um monitor. Então, no home studio, eu com certeza investiria muito mais num fone de referência do que num monitor de referência. Claro que você também tem que ter a caixa para você não ficar, inclusive, com o cansaço auditivo, que o fone é muito mais rápido e tudo mais, né? E as questões de imagem, etc. Mas hoje em dia já tem soluções também para o fone, né? Mas, ou seja, hoje, vamos dizer assim, R$1.000, você compra um bom fone de referência. Estou dando um chute médio. E com R$1.000 você não compra nenhuma caixa de referência, nenhuma, né? Então é muito mais inteligente você investir o dinheiro num fone que vai te dar uma referência muito mais próxima da verdade do que você ficar gastando e trocando de caixa e tentando acertar, e até você arrumar uma caixa decente vai demorar. Lembrando que no home studio você também não tem acústica adequada. E eu já fiz esse vídeo, inclusive, há mais de 20 anos atrás, no canal da Veja Online. Eu era até jovem nessa época. Tinha cabelo. Não, cabelo eu nunca tive. Mas é o seguinte, tudo que você gasta de acústica no home studio é dinheiro jogado fora. Porque se você não tem normalmente uma sala adequada, com as dimensões adequadas, com a geometria adequada, então você fica gastando dinheiro em acústica que você poderia investir num bom microfone, num bom fone de ouvido, né, uma boa interface e assim por diante. Quando você tiver dinheiro suficiente para fazer uma sala adequada, com projetista, com tudo que tem direito, aí é outro papo.
Mas enquanto você está no home studio, o mais importante é isso aqui, ó. É um fone de referência. E aí, no estúdio, você precisa ter dois. Você precisa ter um fone fechado para gravação, para não vazar o som do fone naquilo que você está gravando. E você precisa ter um fone aberto, que nem esse novo aqui que vocês estão deixando com a gente, que são a linha R agora, que é a primeira vez que eu estou escutando. Tem o R50, que é esse aqui, e o R70, que está ali na outra sala, que são fones que me surpreenderam muito. Ainda não comparei com as minhas referências históricas, né? Mas daquilo que eu escutei eu já gostei muito. Então, você precisa ter no estúdio um fone aberto, para você ter como referência de mixagem, e um fone fechado para você ter como referência de gravação, para não vazar o som do fone no microfone. Então, é um investimento que dura bastante tempo. Hoje em dia, com essas possibilidades a baixo custo, porque eu fiquei impressionado com o custo daquele fone. E esse aqui é um fone fechado de R$1.000, cara. É de graça. E é um fone com isolamento absurdo. Esse aqui é o 40X. O 30X é menos de R$1.000. E é maravilhoso o som do fone. Então você tem muita opção hoje para o home studio. Muito legal. E uma questão também desse lance de fones e tal. Você tá no home studio ali, você vai gravar você precisa gravar uma bateria, você não tem como gravar no seu quarto. Você acaba contratando um estúdio, grava lá. Só que para você timbrar do jeito que você quer, você vai contar com a sala do estúdio, que você não está acostumado. É uma sala que pode ter ali os seus problemas, suas deficiências, e você não está acostumado com aquele som. E tendo um fone de ouvido, seja fechado ou aberto, ele vira a sua referência, o seu ouvido, né? Então dá para você levar ali no estúdio e fazer a conferência de acordo com o que está rolando ali dentro da sala, né, Clara? E outra, assim, as pessoas precisam entender o seguinte: não existe nenhum fone flat, porque a sua orelha também não é flat. Por isso que essas curvas estão aqui atrás, né? Famosas curvas de Fletcher-Manson ou curvas de audibilidade. Então é muito importante que você tenha um fone equilibrado. Por isso que aqui no IAV nós temos uma aula prática, que é de comparação de fone. Agora esses carinhas aqui vão fazer parte dessa aula. Então você vai escutar a mesma música em 10, 20 fones diferentes. E você vai escolher aquele que você acha mais equilibrado para a sua percepção. E isso é importante, porque tem gente que gosta de ouvir mais grave, tem gente que gosta de ouvir mais agudo. E aí, se você compra um fone que não tem as suas características também pessoais, você vai acabar forçando a barra na mixagem, na equalização. Então é muito importante você escolher um bom fone de referência, mas que ele se adapte ao seu estilo de mixar. Isso é uma coisa que a gente sempre fala bastante, né? Esse lance do flat tem uma história no Brasil que todo mundo usa muito o termo flat, entendendo como uma linha reta. E, né, a gente vê aqui, não existe. Existe o equilíbrio. Eu acho que as pessoas deviam mudar um pouco o conceito. Em vez de falar flat, falar esse fone é equilibrado. Isso eu aprendi com o Clare aqui. Então, Clare, eu queria agradecer muito você por todo esse apoio também que você dá para a marca, falando a verdade. Né? Acho que o principal é isso. Você ser sincero naquilo. Se você não gostar de alguma coisa, você vai falar, esse aqui eu não gostei muito. Isso não quer dizer que é ruim. Quer dizer que pro meu gosto não é tão legal. Isso é uma coisa que a gente preza muito. E muito legal saber que agora você tá com todo um arsenal aí para poder fazer. A sua sala de Pro Tools também agora tá, né? O mais legal é assim que com esse apoio, né, das marcas, a Audiotécnica nesse momento aqui, fazendo um apoio extraordinário ao IAV, quer dizer, não é para mim isso daqui. Isso aqui é para o aluno, isso aqui é importante. E aí o aluno hoje tem a opção de ter vários tipos de fone, né, nas suas aulas práticas. Isso é muito legal. Eu lembro que na festa dos 25 anos, a Audiotécnica também estava presente e deu de presente, em homenagem aos 25 anos, para o IAV, um par de 50-45. Esse microfone é sensacional. Eu uso até hoje em um monte de coisa. Entendeu? Eu já fiz, por exemplo, um LR de orquestra com ele.
É um microfone maravilhoso. Imagina o seguinte, imagina uma fita, só que não é uma fita. Ele é um condensador. É uma ideia genial. Muito legal. Obrigado, Clary, mais uma vez. Falou. E a gente vai seguindo aí nessa história de aprendizado. Obrigado. Mano.